Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo número 16. Nós vamos ler a partir do verso número 13. Hoje nós vamos pensar a partir da pergunta: quem é Jesus? E nós vamos começar a reflexão lendo então este texto, Mateus capítulo de número 16, versos 13, 14, 15 e também 16. O texto diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, nós estamos na tua santa e gloriosa presença. Muito obrigado por tudo que nós já fizemos até aqui. Cantamos, ofertamos, oramos e assistimos esta belíssima introdução. Pedimos agora, Senhor, quando nos aproximamos da tua palavra, que por livre e soberana vontade o Senhor ilumine os nossos corações. Nos permita, Senhor, enxergar as belezas da tua palavra e alcançar ou ser alcançados por tuas verdades eternas. Que ao término deste momento não sejamos mais os mesmos. Sejamos cristãos fervorosos que amam a tua palavra e amam o seu Salvador. É assim que nós te oramos, em nome dele. Amém. E amém. Jesus está próximo, bem perto de uma cidade chamada Cesareia de Filipe, uma cidade que carrega uma história religiosa bem especial. Por quê? Porque séculos antes de Cristo, esta cidade já foi o centro da adoração ao deus pagão Baal, nos dias dos cananeus. Um pouco depois, esta cidade se tornou o centro da adoração ao deus Pan, um deus grego. E a esta altura, Cesareia de Filipe é um reduto do imperador romano. E nesta cidade há cultos ao imperador romano. Portanto, é propício que Jesus leve os discípulos para perto desta cidade, que carrega uma história religiosa com muita importância, e lhes faça esta pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Quem eu sou para as multidões que nos seguem dia após dia? Uns dizem: tu és o profeta Jeremias, tu és o profeta Elias. Outros dizem: tu és João Batista que ressuscitou. Tudo bem, várias pessoas têm várias posições acerca de Jesus, assim como nos nossos dias. Jesus se volta então para o seu círculo íntimo, os seus discípulos, as pessoas que caminham com ele por anos agora, e lhes pergunta: quem eu sou para vocês? Por graça de Deus, como vamos ver, Pedro responde: tu és o Cristo, o prometido do Antigo Testamento, e mais do que isso, tu és o Filho único de Deus, que veio à terra para nos salvar. Como é que chegamos à mesma conclusão de Pedro? Como é que podemos conhecer Jesus de mais perto? A proposta da mensagem de hoje é nos oferecer respostas. Eu listei 3 respostas para você no seu boletim. E hoje nós vamos fazer diferente.
Vamos passear por vários textos e eu espero que Deus me ajude e que você me acompanhe enquanto eu o faço, mas apenas a título de ilustração, apresentar as várias evidências que podemos ter do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? Primeira resposta: a fim de saber quem é Jesus, nós precisamos conhecer suas espantosas afirmações. E eu chamo de espantosas afirmações porque de fato elas são, como disse o pensador cristão C.S. Lewis, depois de ler cuidadosamente os 4 primeiros livros do Novo Testamento, você precisa chegar a uma de 2 conclusões. Ou Jesus era um lunático, um louco egocêntrico que amava apenas a si mesmo, ou ele era e é Deus encarnado entre nós para morrer no nosso lugar e nos dar salvação. A fim de conhecer a Cristo, nós precisamos nos aproximar dele e conhecer as suas afirmações. Há pelo menos 4 tipos de afirmações que eu gostaria de apresentar a vocês. Primeira delas, as afirmações autocentradas de Jesus. Basicamente, Jesus falava sobre si, falava de si mesmo. E esta é a grande diferença entre Jesus e os demais líderes religiosos. Geralmente eles falam sobre o que produzem, eles falam sobre o que ensinam. Jesus não. Jesus fala de si mesmo. Uma leitura atenciosa. Numa leitura atenciosa você vai perceber o uso constante do pronome pessoal eu. Ele disse, por exemplo, eu sou a luz do mundo e quem anda comigo não viverá em trevas. Ele disse também, eu sou o pão que desceu dos céus e quem se aproxima de mim jamais terá fome. Ele disse também, eu sou a ressurreição e a vida e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, se você fizer uma leitura assim, você vai perceber que por vezes Jesus se utiliza deste pronome pessoal para falar de si mesmo. Eu coloquei 2 textos aqui para rapidamente apresentá-los a vocês. O primeiro texto de Lucas 4, Jesus está na sinagoga da cidade onde cresceu, cidade de Nazaré. E ele é convidado a pregar a palavra de Deus, sua primeira pregação na cidade onde cresceu. De repente o auxiliar do culto coloca em suas mãos o rolo do profeta Isaías. Jesus abre o rolo e diz para as pessoas, e lê para as pessoas: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, me autorizou a pregar boas novas de salvação aos pobres, a abrir os olhos dos cegos, a libertar os cativos e a anunciar o ano da graça do Senhor. Quando termina de ler, ele entrega o rolo nas mãos do assistente, senta-se na posição comum de ensino e, olhando nos olhos dos presentes, Jesus diz: esta palavra acabou de se cumprir diante de vocês. O que ele está dizendo? Eu sou o prometido do Antigo Testamento. Eu fui enviado por Deus para pregar o ano da graça do Senhor. Jesus não apenas se apresentou como o cumprimento do Antigo Testamento, mas também como objeto da adoração dos seus contemporâneos. E isso é revolucionário. Conhecemos o primeiro e grande mandamento. Qual é? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento e com todo o teu coração. Não é este? Jesus disse aos seus discípulos em Lucas capítulo 14: se alguém amar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Uma leitura atenciosa nos prova que Jesus pregava e falava de si mesmo. Suas afirmações eram autocentradas.
Uma segunda afirmação, ou qualidade de afirmação de Jesus, são suas afirmações diretas. Ele fez várias, mas eu escolhi apenas uma. João 8, Jesus está numa discussão com os judeus. E de repente um judeu se vale de Abraão. Abraão é o grande pai dos judeus. Como que querendo comparar ou contrastá-lo com Jesus. Jesus diz então: Abraão, pai de vocês? Sim, ele realmente é grande. E quando ele me viu no Antigo Testamento, ele saltou de alegria. Os judeus ficam boquiabertos e ao mesmo tempo cheios de temor e ira no coração. Como assim? Abraão viu você? Você viu a Abraão? Você não tem 50 anos. Como pode ter visto Abraão? Isso espantou mais ainda. Antes de Abraão, eu sou. Duas coisas maravilhosas estão aqui. Jesus está dizendo: eu existo antes de Abraão. E mais do que isso, quando ele diz eu sou antes de Abraão, Jesus está utilizando ou se utilizando da expressão que Deus usou para se revelar a Moisés em Êxodo. Moisés se encontra com Deus e por trás de uma sarça ardente, Deus diz para ele: eu sou. Quando Jesus diz eu sou, ele está dizendo para a ira dos judeus: eu sou Deus entre vocês. Isso foi tão blasfemo que os judeus apanharam pedras para apedrejar. Jesus falava de si mesmo e ele falava diretamente acerca de quem era. Outra qualidade de afirmação que Jesus usava: as afirmações indiretas. Rapidamente, há várias, eu selecionei 4. Quando falo de afirmações indiretas, eu estou pensando em funções que Jesus desempenhou que cabiam apenas a Deus, certo? Por exemplo, no primeiro texto, Jesus recebe um homem paralítico e antes de curá-lo, Jesus perdoa seus pecados. Outra vez os judeus ficam furiosos e começam a se perguntar: quem pode perdoar pecados senão Deus? No segundo texto, João capítulo 4, Jesus está conversando com uma mulher à beira de um poço. E de repente ele diz para a mulher: mulher, se você beber desta água do poço outra vez, você ainda terá sede. Mas eu tenho uma água que vem de Deus, uma água viva. Se você beber da água que eu tenho para dar, você encontrará a vida de Deus. Terceiro texto, nós temos Lucas capítulo 4, Jesus está ensinando. E as pessoas começam a ficar maravilhadas com a sua autoridade, porque ele falava a verdade. E isso impressionava as pessoas. E ele não apenas falava a verdade, ele dizia: eu sou a verdade. Por fim, queridos, no último texto, Lucas capítulo 13, Jesus se apresenta não apenas como o Salvador do mundo, mas como seu grande juiz. Eu vim salvar o mundo, mas eu voltarei para julgar. Ele não é apenas o Salvador, mas é o juiz. E aqui ele toma o lugar do próprio Deus. Outra qualidade de afirmação de Jesus que ele se utilizou: as afirmações dramatizadas. Seus milagres. Seus milagres não foram realizados apenas para o bem-estar das pessoas. Seus milagres foram realizados com um propósito didático, de ilustrar sua mensagem e de validar a sua autoridade. Por exemplo, João organizou todo o seu evangelho, toda a sua narrativa em torno de 7 sinais, ou 7 milagres. Jesus, por exemplo, curou um cego de nascença e logo depois disse às pessoas presentes: eu sou a luz do mundo.
Ele ressuscitou Lázaro da morte no capítulo 11. E ele disse às pessoas presentes: eu sou a ressurreição e a vida. Ele multiplicou o pão diante da multidão. E logo depois disse: não fiquem satisfeitos com este pão, porque eu sou o pão que desceu do céu. O que nós fazemos com as espantosas afirmações de Jesus? Sim, você pode ignorá-las e varrê-las para debaixo do tapete. Mas como diz John Stott, um livro que eu também indiquei no nosso boletim, um livro que se chama Por que Sou Cristão, elas têm um hábito constrangedor de aparecer novamente muitas vezes. Você pode escolher não lidar com elas agora, mas em algum momento da sua história você precisa enfrentar as afirmações de Jesus. Qual é o conselho? Siga lendo, não se afaste, finque os seus pés nos 4 primeiros livros do Novo Testamento e observe um homem que a si mesmo se chamou de Deus e de Salvador da humanidade. E no momento certo, como se deu com Pedro, se dará com você. Os seus olhos se abrirão e você contemplará o Cristo de Deus, o Salvador bendito da humanidade. Logo depois que Pedro confessou a Cristo como o Cristo de Deus e o Filho bendito de Deus, Jesus dirigiu algumas palavras maravilhosas a Pedro. E elas carregam 2 verdades maravilhosas ao nosso coração. Ainda no texto que eu li inicialmente, Mateus 16, quando Jesus ouve a declaração de Pedro, Jesus responde assim: feliz é você, Pedro, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, por homens, mas por meu Pai que está nos céus. 2 verdades importantes que nós precisamos ouvir, receber e tomar por nós. Primeira verdade: é Deus, irmãos. É Deus quem nos leva ao conhecimento de Cristo Jesus. Tudo que você precisa fazer é seguir os passos dos discípulos. Eles não conheceram a Cristo no primeiro dia. Estão caminhando com Ele já há anos. Pedro se assustou quando ao meio-dia Jesus trouxe ao seu barco centenas de peixes. Caiu diante dele, tomado de assombro, se perguntando: quem é este que coordena a própria natureza? Ele foi tomado de medo quando viu Jesus caminhando sobre as águas e depois acalmando a tempestade. Quem é este que até o vento e as ondas do mar lhe obedecem? Ele foi vendo e observando os milagres, os ensinos, os feitos, a vida. Meu Deus! Até que o Pai dos céus abriu o seu coração e ele viu a Jesus como Cristo que veio de Deus para nos salvar. É assim que acontecerá com você. Leia, estude, se aproxime, e no tempo certo Deus abrirá seu coração para a glória do seu nome. Outra verdade maravilhosa que Jesus diz a Pedro: que a grande felicidade que tanto buscamos na vida, na verdade significa conhecê-lo e amá-lo como nosso Deus. Ficamos felizes quando passamos no concurso. Ficamos felizes quando voltamos para casa depois de uma cirurgia bem sucedida. Ficamos felizes com as vitórias dos nossos filhos. E eu fico particularmente muito feliz quando São Paulo ganha a Libertadores da América. E eu tenho fé que isso acontecerá esse ano. Jesus, no entanto, diz para Pedro algo diferente. Jesus diz: Pedro, você é feliz, não porque você tem um carro na garagem, não porque
título, não porque você tem saúde, não porque o São Paulo vai ganhar Pedro. Você é feliz. Você é feliz porque você me conhece. Irmãos, fomos criados para Deus. Não apenas por Deus, mas nós fomos criados para Deus. E como disse Agostinho, a nossa alma só encontrará descanso em Deus. É por isso que constantemente Jesus fala às pessoas: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a ressurreição e a vida, a linguagem da satisfação. Mulher, se você beber desta água outra vez, você terá sede, porque a água deste mundo não satisfaz. Mas se você beber da água que eu tenho em mim, dentro de você nascerá uma fonte de vida e prazer, que jorrará para a vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Nada neste mundo nos satisfaz. Paisagens enchem os nossos olhos, mas não furam o nosso coração. Músicas tocam os nossos ouvidos, mas não enchem a nossa alma de vida. Pessoas queridas alegram a nossa vida e são dignas de admiração, mas jamais conseguirão nos preencher. Só Deus, só Cristo Jesus pode encher a sua vida de satisfação, de alegria verdadeira e duradoura, de gozo espiritual que está acima das circunstâncias da vida. Isso é um presente de Deus para os cristãos. Aleluia. Foi assim, por exemplo, que C.S. Lewis foi alcançado pelo Evangelho. No início do século passado, ele era um ateu militante. Servindo o seu país na Primeira Guerra Mundial, ele escrevia poemas e livros em prol do ateísmo. Mas por volta da década de 30, o ateísmo começou a ficar insípido, sem sabor e sem cor no seu coração. E ele dizia: eu entendo isso, mas não há sentido. E aí ele começou a se questionar: e se existir um mundo maior? E se um arqueiro do mundo maior estiver lançando flechas ao nosso mundo para chamar a nossa atenção? E se os livros que eu amo e as músicas que eu escuto não foram feitas para preencher a minha alma? Ele conclui: eu estou em busca de um aroma que eu jamais provei, de um tom que eu jamais ouvi, de um país que eu jamais visitei. Sabe quem é este aroma que nós procuramos sentir e não conseguimos em nada nesta vida? Deus encarnado, Jesus Cristo. Sabe quem é este tom musical que nós anelamos por ouvir e encher a nossa vida de prazer? É o Filho bendito de Deus. Sabe quem é este país que nós tanto desejamos visitar? É o próprio Deus que nos visitou em Cristo Jesus. Então, a fim de saber quem é Jesus, queridos, em primeiro lugar, nós precisamos tomar conhecimento, nota de suas espantosas afirmações. Segunda resposta que nós temos no nosso boletim, e também sairá aqui no nosso data show, a fim de saber quem é Jesus, nós precisamos conhecer, estudar seu caráter singular, único. Seus atos são coerentes com suas palavras. O que ele viveu entre nós tem coerência com o que ele pregou para nós. E como é que eu posso conhecer o caráter? Isso faz toda a diferença. Precisamos conhecer o caráter de Cristo. Depois eu vou dizer por quê.
Como é que nós podemos conhecer o caráter de Jesus? E, portanto, olhar para Ele não apenas com admiração, mas com desejo por adoração. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos outra vez estudar o que Cristo disse de si mesmo. Outra vez, João 8, agora no início do capítulo. Vocês se lembram da história? Uma mulher é surpreendida em adultério e é levada diante de Jesus. E Jesus diz às pessoas que estão presentes: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que um a um, todos que estavam presentes foram saindo, porque todos se reconheciam pecadores. Um pouco depois, Jesus diz aos mesmos homens e mulheres: me acusem de algum pecado e provem que eu tenho pecado. E outra vez as pessoas se afastaram de Jesus, porque todos são pecadores. Jesus é o Santo de Deus que veio a este mundo. Isso é tão verdadeiro que os judeus precisaram contratar, pagar por falsas acusações no julgamento de Cristo. Isso é tão verdadeiro que Pilatos disse: eu lavo as minhas mãos deste sangue inocente. Isso é tão verdadeiro que Herodes nada encontrou em Jesus para acusá-lo. Isso é tão verdadeiro que Judas, o traidor, deixou as 30 moedas diante dos religiosos e disse: eu pequei contra um homem inocente. Isso é tão verdadeiro, irmãos, que um dos que estavam a seu lado disse ao outro crucificado: não fale assim dele, este homem nada fez para estar aqui. Isso é tão verdadeiro que o centurião romano que estava diante de Jesus, ao ver a sua morte, disse: verdadeiramente este homem era justo. Aleluia. Há uma eterna diferença entre Jesus e você. Nós também podemos conhecer o caráter de Jesus ao estudar o que disseram os amigos de Jesus, as pessoas mais íntimas de Jesus. Talvez vocês digam: eu conheço Renan. Sim, conhece algo de Renan, mas não igual a minha esposa, não como as minhas filhas. E geralmente, irmãos, a familiaridade revela as nossas partes feias. No entanto, os seguidores de Jesus jamais encontraram coisas feias em Jesus. Andaram com ele 3 anos e meio, pecaram diversas vezes diante dos seus olhos, jamais o viram pecar. E por isso Pedro escreveu: ele é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula alguma. Por isso João escreveu na sua epístola: somos mentirosos quando dizemos não temos pecado, porque só tem um que jamais pecou e o seu nome é Jesus Cristo. Por isso disse o autor de Hebreus no capítulo 4: temos um sumo sacerdote que viveu as mesmas situações que todos nós, e no entanto ele jamais cometeu um pecado. Jesus foi e é santo. A fim de conhecer o seu caráter, nós também podemos ouvir as declarações dos inimigos de Jesus. No início de Marcos há várias acusações contra Jesus: blasfêmia, falsa religião e tantas outras ao longo do seu ministério. No entanto, nenhuma acusação tinha fundamentação ou conteúdo. Se você estudar a pessoa de Cristo, você vai conhecer um homem inabalável na sua conduta, na sua moral, porque ele era e é Deus Santíssimo entre nós. Qual é a importância de se estudar o caráter de Cristo? Porque nós precisamos averiguar a pessoa de Cristo. 2 respostas. Primeira, porque o seu caráter singular, o seu caráter único, tem a ver com a nossa salvação. Na verdade, ele nos dá base para a nossa salvação. John Stott
autor deste livro, Cristianismo Básico, um dos textos que eu estou lendo e usando para as nossas reflexões, ele diz assim, falando sobre a qualidade perfeita de Cristo e o seu valor para a nossa salvação. Esta distinção entre Jesus e os pecadores, ele santo, nós pecadores, não é de pouca importância. Ao contrário, ela é estupenda. É o pressuposto para a nossa redenção. É essa virtude de Cristo que o qualifica para ser o nosso Salvador. Sem isso, ele precisaria ser salvo, tanto quanto nós. Quer exemplos? A Bíblia nos chama de ovelhas perdidas, desgarradas. E a Bíblia o chama o bom pastor que veio procurar as ovelhas. A Bíblia nos chama de doentes, de pecado. E a mesma Bíblia o apresenta como um médico que veio a este mundo para nos curar. A Bíblia diz que estamos mortos em nossos pecados e delitos contra Deus. E a mesma Bíblia diz que Ele trouxe a vida de Deus para nós. A Bíblia diz que sem Cristo estamos cegamente perdidos na nossa ignorância. Mas a mesma Bíblia diz que Cristo é a luz de Deus para o nosso coração. A Bíblia diz que estamos famintos por viver uma vida plena. E a mesma Bíblia nos diz que Jesus é o pão que nos dá esta vida plena. Ele jamais pecou, jamais errou onde você errou. E por isso, por ser um sacrifício perfeito, ele se entregou diante de Deus e conquistou para os imperfeitos acesso à presença de Deus e todas as suas mais gloriosas bênçãos. Amém, queridos? Amém. Por que estudar o caráter de Cristo é importante? Em segundo lugar, porque admirá-lo vai encher o nosso coração de vida. Faça isso. No início do ministério de Jesus, nos primeiros capítulos dos primeiros evangelhos, Jesus está na Galileia. E na Galileia ele é aclamado como um grande herói, quase que o fazem rei dos judeus. Mas quando ele vai para Jerusalém, os religiosos começam a persegui-lo e finalmente vão condená-lo. Mas ele não muda. Seu estado de espírito é o mesmo. Seu caráter é inabalável. Entre as multidões ou sozinho, com os que gostam dele ou com aqueles que o odeiam. No entanto, nada é mais impactante do que o seu caráter altruísta. Nós precisamos pensar nisso. Ele era Deus, mas não fez questão. Ele era o Senhor da glória, mas se humilhou. Ele tinha a adoração angelical nos céus, mas veio à terra para tomar o nosso sofrimento. Nasceu num lugar pequeno e insignificante entre animais, de uma mulher pobre. Cresceu trabalhando na carpintaria do seu pai para ajudar a sua família, e aos 30 anos começou a pregar as boas novas de Deus como um pregador modesto, sem andar de BMW, sem ter um jatinho, mas ele ia de lugar a lugar caminhando, sequer sem ter onde repousar sua cabeça. Seus amigos, os pecadores, as prostitutas, os ladrões, os doentes, os marginalizados, ele tocou leprosos, ele abraçou mulheres, ele comeu com quem era rejeitado por seu tempo. Por fim, sua nação o traiu, seus amigos o abandonaram e ele foi injustamente pregado no Calvário. Depois de apanhar, receber uma coroa de espinhos, foi pregado na cruz, e enquanto estava ali, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Por isso John Stott nos diz que este homem está acima da nossa compreensão. Você o admira. Amor, queridos, segundo as Escrituras, é abnegação. E ninguém fez isso mais do que Jesus. Todos os homens deste mundo, os piores homens deste mundo, os melhores homens deste mundo, em algum ponto de sua vida revelam amor por outros. A grande diferença é que Jesus, em todo tempo, sempre revelou amor por este mundo. Não se pode apagar a chama do seu amor por nós. Louvado seja o Senhor por isso. E por fim, queridos, a fim de saber quem é Jesus, nós precisamos estudar sua poderosa ressurreição. O nascimento de Jesus foi natural, mas segundo as Escrituras, sua concepção foi sobrenatural. Da mesma forma, a sua morte foi natural, mas a sua ressurreição foi sobrenatural. Quais as evidências que temos da ressurreição de Cristo e como isso pode abençoar o nosso coração? Uma primeira evidência: o corpo de Jesus desapareceu. Você crê nisso? Várias pessoas não acreditam nisso e criam suas próprias teorias. Por exemplo, alguns dizem as mulheres que foram ao sepulcro no primeiro dia da semana se equivocaram. Era madrugada, foram ao túmulo errado. Isso é tolice. Duas das mulheres que foram ao sepulcro estiveram lá na sexta-feira, sabiam exatamente onde Jesus havia sido sepultado. Mais do que isso, elas não foram ali por mero sentimentalismo, elas não esperavam a ressurreição. Elas foram ali com uma missão judaica, costume judaico: ungir, perfumar o corpo de Jesus. Outras pessoas vão dizer: não, Jesus não morreu, ele apenas viveu um desmaio. Sofreu e permaneceu 3 dias dentro daquele sepulcro, acordou, rolou a pedra, saiu por entre a guarda romana e não foi notado. Outra teoria: os discípulos roubaram e esconderam o corpo de Jesus. E aí eu pergunto: depois foram pregar uma mentira? Foram transformar o mundo de então com uma mentira? Estariam eles dispostos a dar a cabeça, porque morreram assim, por uma mentira? Outra teoria: o poder político e religioso. Os romanos e os judeus guardaram, esconderam o corpo de Jesus. Pergunta: por que não mostraram o corpo de Jesus quando a igreja nasceu em Jerusalém e começou uma mudança na cidade e nos arredores? Seria simples. Os judeus poderiam dizer: como? Vocês estão falando que Jesus ressurgiu dos mortos? Eis o corpo dele. Os romanos, que detestavam convulsões políticas, poderiam ter dito: não, este rei de vocês jamais ressuscitou. Ele está aqui, vejam por vocês mesmos. No entanto, eles se calaram. E o silêncio deles também é uma evidência de que o anjo estava certo quando disse às mulheres: o Cristo que vocês procuram não está mais aqui. Ele ressurgiu dos mortos, como prometeu. Outra evidência da ressurreição de Cristo são suas vestes, suas roupas. Todos os evangelhos falam deste evento, mas é João quem dá ênfase ao fato. Diz o texto de João, ele mesmo falando, que quando entrou no sepulcro de Jesus, ele viu e creu. Viu o quê? Não o corpo. O corpo havia desaparecido, mas o que ele viu, a fim de crer: as vestes de Jesus, o lençol que cobria suas pernas e o seu tronco, e ao lado o lençol que cobria sua cabeça. Como num casulo, as roupas de Jesus foram deixadas separadas, como uma prova da ressurreição do Senhor. Outra evidência, irmãos: muitos viram o Jesus ressurreto dentre os mortos.
Você poderia dizer, algumas pessoas em algum lugar escondido estão dizendo que Jesus ressuscitou. Mas os relatos nos apresentam 10 aparições a diversas pessoas em lugares diferentes. Ora ele aparecia para mulheres, ora para homens, ora num cenáculo ou numa casa escondida, ora no meio de todo mundo. Paulo vai dizer aos Coríntios que mais de 500 pessoas viram o Senhor Jesus ressurreto diante dos seus olhos. O que aconteceu com eles? Estão inventando? Como inventariam a mesma história? E por que não inventaram melhor? Por que não nos deram uma ressurreição com toques de Hollywood? Por que apenas relatos? Estariam eles em algum transe? Estariam eles alucinados com o objeto do desejo do seu coração? Não, eles não estavam sequer esperando isso. Foram surpreendidos, ficaram assustados, tremeram diante do Cristo ressurreto. E uma última evidência, talvez a mais forte delas: os discípulos foram transformados. Façam uma leitura. Os discípulos são pessoas nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. E quando chegamos ao 5º, Atos, eles são outras pessoas. O que aconteceu? Sim, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e os encheu para a pregação do Evangelho, mas também eles se encontraram com o Cristo ressurreto. 2 exemplos. Pedro, que durante a Páscoa negou Jesus e disse sobre ele: jamais o conheci. Chorou amargamente depois do seu pecado e se escondeu com medo dos judeus. O mesmo Pedro, dias depois, sobe numa escadaria, talvez do esconderijo, e grita o Evangelho de Jesus Cristo com ousadia e fervor. O que aconteceu? Ele disse aos religiosos que o prenderam: eu não posso me calar e deixar de falar do que eu ouvi e do que eu vi. Jesus esteve morto, mas ele ressuscitou. Tiago, outro exemplo, irmão de Jesus incrédulo, ao longo dos evangelhos ele é apresentado assim: e eles não criam em Jesus, seus irmãos. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15 que o Jesus ressurreto apareceu a Tiago, e este Tiago, que nem sequer cria, em Atos é líder da igreja em Jerusalém. O que aconteceu? Onde está o ceticismo de Tiago? Ele deu lugar à fé em Cristo, porque o ressurreto apareceu diante dos seus olhos. Será que podemos ver o Cristo ressurreto? Será que ele vai aparecer diante dos nossos olhos como fez aos discípulos? A resposta é: primeiro não, depois sim. Não. Ele não aparece por aí às pessoas como fez nos últimos dias dos evangelhos e primeiros dias do livro de Atos. Paulo se chamava de um dos últimos a ver o Cristo ressurreto. Mas sim, ele aparece aos nossos olhos. O Cristo ressurreto aparece, não fisicamente. Como? Pela pregação da palavra de Deus e pela fé que o próprio Deus nos dá para crer em Cristo Jesus. Deus ordenou, irmãos, que pecadores sejam salvos pela pregação do Evangelho. Alguém se coloca diante de nós e começa a falar sobre o Cristo que veio, viveu, morreu no nosso lugar e ressuscitou ao 3º dia. E um milagre surge no nosso coração. Nós, você que não cria, ao ouvir a palavra de Deus, ela invade o seu coração, opera um milagre que nós não vemos. E de repente nós cremos. Por quê? Porque Deus nos deu um presente chamado fé, confiança. Ouvimos o Evangelho e acreditamos que Jesus é quem dizia ser e que Ele fez o que disse fazer. Morreu, mas ao 3º dia ressurgiu dos mortos. E quando Ele aparece diante dos nossos olhos, do coração, quais são as grandes maravilhas que tomam lugar? Pelo menos 2. Se o Cristo ressurreto aparecer diante dos olhos do nosso coração, a primeira grande bênção que nós vamos receber
é a possibilidade de adorar, a saudade do nosso coração, o anseio da nossa alma, estar cara a cara com Deus que nos criou para ter alegria nele. Foi assim que aconteceu com Tomé. Lembram? Tomé, que duvidou da ressurreição. Jesus aparece diante dele, ele cai de joelhos diante de Jesus e adora, dizendo: meu Deus e meu Senhor. Foi o que aconteceu com João, quando preso na ilha de Patmos. Diz o capítulo 1 que ele teve a visão do Cristo ressurreto, ele caiu aos pés do Cristo de Deus e o adorou. Foi o que aconteceu com Paulo, quando na estrada de Damasco a glória de Cristo brilhou diante dos seus olhos, ele caiu, se rendeu em adoração ao Senhor. É o que acontece a todos os que se deparam cara a cara com o Cristo de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Você já ouviu? O seu coração aquece quando ouve o Evangelho. Lágrimas correm no seu rosto quando você se lembra do que Ele fez por você na cruz do Calvário. Você é tomado de assombro e de desejos por adoração. Conta uma história que um jovem rei precisou assumir o trono do seu pai após sua morte, e a primeira medida que ele tomou foi chamar seus conselheiros, dentre os quais alguns eram seus amigos de infância. E quando ele surgiu no salão de reuniões, todos se colocaram de pé em reverência, e ele gritou de lá: meus amigos, eu cresci com vocês, vocês sabem, eu não sou Deus. E um conselheiro era cristão, ele disse: majestade, falastes bem, não és Deus. Se fosse, não estaríamos de pé, estaríamos todos prostrados em adoração, porque Ele é santo e maravilhoso. Ele não apenas foi visto pelos discípulos no primeiro século, Ele é visto por nós quando lemos e ouvimos a sua palavra. Outra grande bênção que toma lugar do cristão que enxerga o Cristo ressurreto: transformação, irmãos. Pedro foi transformado, Tiago foi transformado, Paulo foi transformado. Você já foi? Você diz ter visto o Cristo ressurreto, mas ainda ama a si mesmo acima de todas as coisas? Ainda usa o dinheiro só para o seu próprio prazer? Ainda ignora a palavra de Deus e vive como se você fosse o seu Deus? É impossível ver a Cristo e ser a mesma pessoa. Paul Washer usa uma ilustração grotesca, mas real. Você seria a mesma pessoa se desse de cara com um caminhão carregado a 150 por hora na BR-101? Certamente não. Jesus é muito mais poderoso do que um caminhão carregado a 150 por hora. Dar de cara com Ele é ter a sua vida transformada para a glória de Deus. Antes você adorava a si mesmo. Ao ter os seus olhos abertos para enxergar a Cristo, você adora a Cristo acima de todas as coisas. Antes dele, você trabalha para o seu próprio nome, para fazer o seu nome conhecido. Ao se deparar com a glória de Deus na face de Cristo, você passa a trabalhar para fazer o nome dele conhecido e desejado entre as nações. Você trabalhava antes para fazer o seu império grande. Mas ao se deparar com a glória de Deus na face de Cristo, tudo que Ele fez e faz por você, você passa a trabalhar para espalhar a glória do Rei Jesus Cristo. Como, queridos? Como podemos conhecer melhor Jesus? Estudando seriamente suas afirmações. A emoção vem depois, mas inicialmente precisa dar razão. Estudando seu caráter, ele é realmente quem dizia ser, e estudando sua poderosa ressurreição.
Você já ouviu com os olhos do seu coração? Você já foi encontrado por Ele? Um adolescente foi a um retiro de fim de semana com colegas. O Evangelho lhe foi pregado. Seus olhos do coração foram abertos e ele viu o Cristo de Deus, que tomou seu lugar diante do julgamento de Deus. Voltou para a escola na segunda-feira e começou a falar do Evangelho com os amigos. E um deles, bastante cético, disse: me diga, meu amigo, você viu Jesus? Você tocou Jesus? Você o ouviu? E ele inicialmente ficou preocupado, sem respostas. Mas de repente uma ilustração lhe veio ao coração. Ele disse aos meninos: vocês gostam de pescar? E uns disseram sim, outros disseram: e o que é? O que você quer com isso? Ele continuou: me respondam, vocês sempre conseguem ver os peixes que fisgam o anzol? E um disse: claro que não. Quando a água está turva, ou quando os peixes estão bem fundo, nós apenas sentimos quando eles mordem o anzol. E o menino disse: foi o que aconteceu comigo. Eu não vi Jesus com os olhos físicos, não ouvi audivelmente, não toquei as suas mãos como fez Tomé, mas eu senti, ouvindo a sua palavra. Ele fisgou o meu coração e me arrastou até a sua presença. Que os teus olhos sejam abertos e que o teu coração seja tomado de espanto, de assombro diante da glória de Deus revelada em Cristo Jesus.